Eu vim responder uma pergunta que fizeram no meu último vídeo. E eu já até falei sobre isso, mas no vídeo que eu falei sobre autismo, já tem um tempão isso, só que eu falei várias coisas do autismo. Uma delas foi isso, só que eu acho que eu não fiz nenhum vídeo separado falando só sobre isso. Sobre o quê? Hiperfoco. A pergunta é a seguinte: você é grau 1? Já parou para pensar que você pode ter um hiperfoco em alguma coisa ou área de conhecimento? E assim, eu sou grau 1, um grau bem mais brando, ao ponto de quem não me conhece direito nem percebe que eu tenho. Eu mesma não achava que eu tivesse, de tão sutil que é. Porque quando a gente ouve falar de autismo, geralmente a gente ouve falar daqueles de como o autista se comporta em graus maiores, sabe? Aqueles autistas 100% dependentes dos outros. E não é meu caso. E a questão do hiperfoco é o seguinte: é interessante notar que ao longo dos anos, desde que eu soube do diagnóstico, eu fui me percebendo e eu fui reparando coisas que eu não sabia, assim, que eu tinha e não sabia que era do autismo. Só que no meu caso é mais sutil. Então eu tive que me analisar muito, me autoanalisar muito para perceber. E a questão do hiperfoco, geralmente a gente ouve falar daquele autista que é fissurado em um assunto, em um mesmo assunto a vida toda. E geralmente ele é o melhor daquilo. É o autista que tem um hiperfoco em matemática. Com certeza, ele vai ser o melhor em matemática. Ele pode até trabalhar com isso. A vida dele gira em torno disso. Tem gente que tem hiperfoco. Assim, é interessante até que tem gente que tem hiperfoco em coisas que acaba trabalhando com aquilo. E não é o meu caso. Mas eu tenho hiperfoco sim. Então, como é? Eu não tenho um único hiperfoco a vida inteira. O meu hiperfoco muda. E por isso foi muito difícil eu perceber isso. Porque dependendo da época muda. Por exemplo, agora teve a mudança de papa. Um papa faleceu e até ser escolhido o próximo, a mídia só falava disso. Aí de repente meu hiperfoco começou a ser sobre isso. Não só sobre os papas, mas sobre o Vaticano. Assim, tinha coisa que eu já sabia, mas de repente me peguei pesquisando tudo sobre o Vaticano. Sabe, todos os papas que vieram antes, a história dos papas, a história do Vaticano, assim, como surgiu, como foi construído. Quer dizer, como eu cresci na Igreja Católica, assim, hoje eu não. Enfim, eu me afastei um pouco, mas eu cresci na Igreja Católica, então eu sabia algumas coisas. Mas
De repente eu me vi pesquisando sobre o Vaticano. Assim, e uma coisa que autistas de grau maior relata é que quando ele tá no hiperfoco, ele não consegue fazer mais nada. Se bate uma curiosidade nele sobre um assunto, ele vai pesquisar sobre aquele assunto e não para. Assim, perde a noção do tempo, ele deixa de fazer coisas que realmente precisa, deixa de lado compromissos e tudo mais, e fica focado só ali. Assim, perde noção de tudo. E eu tenho que tomar um certo cuidado para não ser assim. Mas, por exemplo, essa curiosidade sobre o Vaticano. Se eu tiver um compromisso importante, eu consigo parar e ir no compromisso, para depois voltar e pesquisar o meu foco no momento. Entende? Eu tenho hiperfoco, mas não é tão forte quanto o nível 2, nível 3. E se eu não tiver nada para fazer, eu posso até exagerar um pouco nesse hiperfoco. Aí eu perco a noção do tempo. Quando começo a pesquisar uma coisa de tarde, quando eu vejo já estou anoitecendo e eu ainda estou ali. Só que às vezes meu hiperfoco é justamente qual é o assunto do momento. Agora teve mudança de papa, aí as guerras. Quando a guerra de Israel e Hamas começou, eu só pesquisava sobre isso, mas não só o que a mídia mostra, não. Eu pesquisava a história inteira dessa guerra. A guerra da Ucrânia foi a mesma coisa, ao ponto de que teve que chegou um momento que eu tive que parar, porque estava começando, assim, no começo da guerra da Ucrânia, acho que fiz até um vídeo falando sobre isso. Eu estava fissurada sobre esse assunto no começo. Só que chegou um ponto que as coisas estavam ficando tão pesadas que eu comecei a me sentir mal e ali eu vi que eu tinha que parar. E parei. Nunca mais pesquisei tanto. Aí, por exemplo, teve a morte da rainha. Aí na época que a rainha faleceu, de repente eu comecei a pesquisar sobre a família real britânica. Agora eu te pergunto, o que isso vai mudar na minha vida? Não vai, não vai. Assim, é só interessante pra me manter informada, tá? Mas eu não tô nem aí pra família real britânica. De repente, naquela época da morte da rainha, eu comecei a pesquisar tudo sobre essa família. Mas não esse grupinho mais famoso, não, que tá direto na mídia. De repente, eu tava pesquisando sobre a 50ª pessoa da linha da sucessão da família real. Na realidade, essa família é gigante. Tem umas 100 pessoas nessa família. A mídia só fala que é um grupinho só, mas tem muito mais. E aí fui pesquisando as rainhas e os reis que vieram antes da Rainha Elizabeth e tal. O que eu preciso saber isso eu não sei. Mas na época, o meu foco estava ali, nesse assunto. E assim, entende? Às vezes é o assunto do momento que está na mídia. Às vezes é uma dúvida aleatória. De repente, do nada, me bate uma dúvida sobre alguma coisa. Assim, às vezes nem é algo que eu vejo.
De repente eu penso sobre uma coisa, o que será que é isso? Como será que começou tal coisa? Por que será que aconteceu tal coisa? Aí eu vou lá, eu preciso pesquisar. Eu preciso pesquisar naquela hora. Só que eu consigo me controlar se eu tiver algo mais importante para fazer. Mas se eu não tiver, eu mergulho naquilo. Então, hiperfoco, para mim, funciona assim. E é isso. Até a próxima. Eu demorei um tempão para responder isso, mas eu desisti de fazer vídeo com mais frequência. Muitas vezes não dá, e é isso. Até a próxima. Tchau.